E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa próxima aula de gestão de manutenção. Na última aula eu falei com vocês sobre manutenção preditiva. A gente falou de alguns métodos de manutenção preditiva. Eu vou passar mais alguns para vocês, tá? E com essa, acho que hoje é aula 5 ou 6. Já dá para a gente, daqui, depois eu lançar para vocês a lista de exercícios. Quando eu lançar, eu aviso lá no grupo e também vai o aviso para vocês por e-mail, tá? A lista de exercícios já pensando na prova, tá bom? E aí no final, já vou passar para vocês agora, eu ia passar no final, mas já vou passar agora. O trabalho que eu quero que vocês entreguem desse primeiro foco aqui, né? Primeira metade das aulas, é sobre manutenção preditiva, tá? Então vocês vão escolher um método de manutenção preditiva e vão fazer o trabalho sobre ele, tá? Pode ser qualquer um desses que a gente já viu na aula passada ou dos que a gente vai ver agora. Pesquisem mais e desenvolvam o trabalho aí no Word ou no PowerPoint, se vocês quiserem, e manda no e-mail, tá? Então vamos lá. Ensaios não destrutivos, eles são aqueles que podem ser realizados sem deixar sinal ou marca na peça ou no elemento que a gente está ensaiando. E aí a gente pode detectar defeitos, né, e falhas em produtos acabados ou semi-acabados. E aí quais são os tipos de ensaios não destrutivos que a gente tem? O visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom e radiografia industrial, que pode ser a gamografia, raio-x e neutrongrafia. A gente vai ver mais os mais simples que tem na indústria hoje, que são a gamografia e o raio-x, são os mais utilizados. Esse processo de manutenção, ele é importante porque ele pode ser utilizado tanto em peças como em elementos de máquina também, tá? Por exemplo, você tem uma solda numa máquina e você vai verificar aquela solda. Então, isso vai ser um processo de tomada de decisão, ele vai ajudar você a tomar a decisão se você vai fazer uma intervenção naquele elemento ou não. E aí o ensaio visual. Ele é o primeiro método de ensaio... Deixa eu fechar aqui minha tela. Ele é o primeiro método de ensaio não destrutivo que é aplicado pelo homem nos metais. Então é o mais simples que se é utilizado e o mais antigo, o mais barato e feito em todos os tipos de equipamento, todos os tipos de máquina que a gente imaginar. Ela exige definição clara e precisa de critérios de aceitação e rejeição do produto que está sendo inspecionado, apesar de ser algo não qualitativo, né? Quantitativo, aliás, ele é qualitativo e não quantitativo. A gente precisa ter definições daquilo que é aceitável ou não é, porque senão fica muito a critério da experiência do operador e precisa ter um método claro do porquê que é rejeitado ou quando é aprovado, porque senão fica muito solto esses critérios e aí você vai ter defeito. Requer ainda inspetores treinados e especializados para cada tipo ou família de produto, né? Então você precisa ter treinamento para saber esses limites de aceitação ou rejeição. E um inspetor visual de chapas laminadas não poderá inspecionar peças fundidas e vice-versa sem treinamento. Então, treinamento para um método não necessariamente pode ser transferido para outro. Sempre que você mudar de peça, de ramo, do que seja, você precisa de treinamento para você saber esses limites. Outras condições necessárias ao ensaio são limpeza da peça com o objetivo de retirar resíduos que impeçam a visualização de descontinuidades ou dos problemas em si, né? Peças que têm um acabamento podem necessitar de preparação, por exemplo, uma rebarbação. Iluminação adequada, então você precisa ter uma boa iluminação natural ou artificial, que proporciona ali ao operador que
ele possa definir bem o contraste, né, entre a rejeitada e aprovado. Distância adequada para inspeção. E em linha de produção, peças com problemas, elas são usadas propositalmente para aferir a qualidade da inspeção ou do operador. Então, peças reprovadas servem como, até mesmo na hora de treinamento ou como processo comparativo. Principal ferramenta no ensaio visual são os olhos, tá? E o que pode utilizar, o que pode ser de ajuda aos olhos aí para fazer um ensaio visual? Lupas e microscópios, espelhos e tuboscópios, câmeras em circuito fechado. E resumindo, né? Esse é o primeiro tipo de ensaio não destrutivo que é aplicado em manutenção ou até mesmo no setor de qualidade. Ele pode ser aplicado em qualquer tipo de peça, componente, elemento de máquina, e pode testar qualquer tipo de material com esse procedimento. É importante recurso na verificação de alterações dimensionais, padrão de acabamento superficial, observação de descontinuidades superficiais visuais em materiais e produtos em geral. Outro tipo de ensaios não destrutivos são os de líquido penetrante. Que a gente vê esse ensaio sendo feito através dessas fotos aqui desse exemplo. Mas o que é um ensaio de líquido penetrante? Ele consiste em fazer penetrar na abertura da descontinuidade um líquido. Da descontinuidade da peça, você faz penetrar um líquido. Após a remoção do excesso do líquido da superfície, você faz sair da descontinuidade o líquido que ele foi absorvido pela peça, através de um revelador. A imagem da descontinuidade ela vai ficar desenhada sobre a superfície da peça. Então, a gente tem, na verdade, 6 etapas para se fazer o procedimento de líquido penetrante. Primeiro, você faz uma limpeza, preparando a superfície para receber o segundo passo, que é a aplicação do líquido penetrante. Tá? Então, esse líquido penetrante ele vai ser como se fosse um óleo muito, muito, muito fino, que vai penetrar na peça metálica, geralmente, né? São feitas em peças metálicas, e vai entrar dentro da porosidade ou da descontinuidade ou da bolha que você tem dentro da peça. E o terceiro passo, você vai remover o excesso desse líquido penetrante que ficou na superfície, faz uma limpeza, aplica o revelador. Esse revelador ele vai fazer com que, se tiver algum problema na peça, esse problema ele vá para a superfície da peça, e aí o operador ele vai conseguir ver como que é esse problema, se é uma bolha, se é um poro, se é uma descontinuidade. Ele vai fazer a avaliação, inspeção, ou seja, vai decidir o que precisa ser feito, que tipo de manutenção vai precisar ser feita ali, de reparo. E depois disso ele vai fazer limpeza e registro do que foi visto. E aí, vou mostrar para vocês rapidinho como que se faz, então, essas 6 etapas. Primeiro aqui, a limpeza da superfície. Então, você vai usar ali um solvente, uma escova, um pano, alguma coisa ali que você consiga fazer a limpeza de todo tipo de material estranho na superfície da peça. Aí, o segundo passo, você vai aplicar o líquido penetrante. Então, esse líquido penetrante é essa tinta vermelha aqui, ó. Pode ser aplicado com um pincel em peças muito grandes ou através de um spray. Acho que essa foto aqui, ó, dá para perceber que ele está passando um spray, tá? Pode ser um spray também. E aí depois você vai fazer a remoção do excesso do líquido penetrante. Então, nesse caso dessas peças aqui, ó, esses elementos, a gente não sabe o que é, mas esse líquido vermelho ele já penetrou na peça, tá? E aí depois de um determinado tempo, a gente pode remover da superfície da peça o excesso. E aí depois é o revelador,
que é aplicado em toda a superfície que você está analisando, e é ele que vai fazer acontecer a revelação do problema, né? Então, aquele líquido vermelho que você aplicou na segunda etapa, ele vai ser revelado na superfície da peça agora. E aí você vai fazer inspeção, avaliação e inspeção. Você pode fazer isso com luxímetro, com luz negra, ou só simplesmente por uma avaliação visual daquilo que aparece na superfície da peça. Ó, isso aqui que vai aparecer, ó, normalmente. Isso aqui é problema. Isso aqui é uma descontinuidade. Isso aqui pode ser poros, bolhas, ó, descontinuidades também. Então, tudo isso aqui revela problema. Então, é isso que você vai fazer. Você, depois da revelação, você avalia e registra, tá? E depois faz, lógico, a limpeza, né, de todo do produto revelador também na peça. Então, esses ensaios, eles buscam detectar descontinuidades superficiais e que sejam abertas na superfície, como trincas, poros e dobras. Podem ser aplicados em todos os materiais sólidos e que não sejam porosos ou com superfície muito grosseira. Se um material é poroso, vai ser inevitável. Você vai, quando o líquido penetrante penetrar e ele for revelar, ele vai revelar toda a porosidade do material. E uma superfície muito grosseira vai ser difícil de você fazer a limpeza necessária para aplicar o revelador. É muito usado em materiais não magnéticos, também aplicado em cerâmica, vidro e até plástico. Próximo é o de partículas magnéticas, que é esse ensaio que a gente está vendo aqui. O que significa esse ensaio? Ele consiste em submeter a peça, ou parte desta, o elemento, ou a máquina que seja, a um campo magnético. Na região magnetizada da peça, as descontinuidades existentes, a falta de continuidade das propriedades magnéticas do material, elas irão causar um campo de fuga do fluxo magnético. Então, quando você tem uma descontinuidade, você vai ter uma fuga de fluxo magnético. Com a aplicação das partículas ferromagnéticas, ocorrerá então a aglomeração destas nos campos de fuga, uma vez que elas vão ser atraídas devido ao surgimento de polos magnéticos. A aglomeração vai indicar o contorno do campo de fuga, fornecendo a visualização do formato e até mesmo a extensão ali da continuidade ou do problema que foi detectado. Então, o que é o campo magnético? É uma região de espaço que foi modificado pela presença de um ímã. Então, o que a gente vê aqui, ó, essas daqui são as linhas de indução de um campo magnético. Aí, isso aqui fica bem visível, um campo magnético, as limalhas de ferro submetidas à ação de um campo magnético. Então, vejo que eles têm uma certa continuidade, uma certa intensidade e uma direção. Mas aí, quando você tem um desvios das linhas de força, como a gente vê aqui, ó, tá? Isso daí vai dar origem a novos polos, provocando dispersão das linhas de fluxo magnético, que dá origem ao que a gente chama de campo de fuga. Então, você tem aqui um material metálico, ele foi submetido a um campo magnético e foi observado aqui um campo de fuga. Isso significa que eu tenho aqui uma falha. Tem uma trinca superficial aqui nesse material. Então, essa figura demonstra como as linhas de força são perturbadas pela presença de uma descontinuidade dando origem ao campo de fuga. Então, nada mais esse aqui é o funcionamento simples e básico desse ensaio de partículas magnéticas. No ensaio por partículas magnéticas, ao aplicarmos a partícula ferromagnética no local onde surge um campo de fuga, devido à formação de um dipolo magnético, aí isso provocará seu agrupamento. As partículas vão se acumular em todo o contorno do campo de fuga. Isso aí vai fazer com que isso vai funcionar como um detector dos campos de fuga, tá?
E ele vai ser utilizado na localização de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos. Subsuperficiais, abaixo da superfície. Tá? Pode ser aplicado tanto em peças acabadas como semi-acabadas e durante etapas de fabricação. Aí o último, que a gente vai ver, deixa eu ver se é o último mesmo. Não, o penúltimo é o ultrassom. Então, ultrassom industrial, como a gente vê aqui nessa figura, tá? Como ele vai utilizar, então, ondas sonoras, tá? Toda onda sonora, ela reflete ao incidir num antiparo ou numa descontinuidade. Então, essa onda ultrassônica, ou seja, acima do que a gente consegue ouvir, ela vai percorrer um meio elástico e refletirá da mesma forma, ao incidir nessa descontinuidade ou nessa falha. E aí, através de aparelhos, como a gente vê aqui nessa figura, a gente vai detectar essas reflexões provenientes do interior da peça, e aí vamos localizar e interpretar essas descontinuidades, como a gente vê aqui. Ó. A gente tem uma peça que está sendo analisada. Tá? Essa peça está ligada a um aparelho de ensaio de ultrassom, e toda vez que eu tenho aqui uma descontinuidade, ou seja, isso aqui está refletindo, ó, esse aparelho está mandando ondas ultrassônicas, ele está refletindo numa descontinuidade e está aparecendo aqui no visor desse equipamento. E o operador bem treinado, ele vai fazer a leitura dessas ondas aqui. Ele vai dizer se é uma descontinuidade, se é um problema ou não. Qualquer som ele é resultado da propagação de vibrações mecânicas através de um meio material, carregando energia e não matéria. Essas ondas, ao atingir o ouvido, produzem sensação sonora. Só que no aparelho de ultrassom não vai provocar sensação sonora no ouvido humano, porque eles estão trabalhando com ondas ultrassônicas, tá? Aí acima de 20 kHz ou 20 mil Hz. E aí é o que a gente vê aqui, ó. Elas estão acima do limite audível para o ser humano, acima de 20 kHz ou 20 mil Hz. E essas frequências ultrassônicas normalmente estão entre 0,5 e 25 MHz para aplicações industriais. Por isso que a gente não consegue escutar nenhum barulho. Ele utiliza o som, mas um som numa amplitude que a gente não ouve. As ondas ultrassônicas são geradas por transdutores construídos a partir de materiais como o piezoelétricos, tá? Aqui ele mostra um exemplo de como que é feita a máquina, né? Não importa muito pra gente, já que o importante é a gente conhecer como é feito e qual é o resultado desse ensaio mecânico. O que eu vou mandar para vocês, ele mostra um pouquinho como que é feito, qual é a parte física aí desse ensaio, tá? E o último que a gente vai ver que são os ensaios de raio-x, tá? Que ele vai fazer uma radiografia das peças, igual é feita no hospital, mas a gente vai ver como que isso é aplicado para peças de meio industrial. Isso daqui é um poderoso método que pode detectar com alta sensibilidade, ou seja, ele é muito sensível, consegue detectar descontinuidades ou problemas muito pequenos, com até mesmo poucos milímetros de extensão. Talvez outros métodos não conseguiriam detectar. São usados na indústria do petróleo, petroquímica, nuclear, alimentícia, farmacêutica, inspeção de soldas, de fundidos e assim por diante. Desempenham um papel muito importante na comprovação da qualidade das peças ou de componentes,
conforme requisitos de algumas normas de fabricação. Então aqui como que a gente vê, como que é o esquema desse ensaio. A gente tem uma fonte que vai provocar ondas de radiação, né? Vai jogar uma determinada quantidade de radiação na peça a ser inspecionada, principalmente onde eu acho que tenha uma descontinuidade ou um problema. E isso daqui vai gerar um filme radiográfico como a gente vê quando a gente faz radiografia de um osso, por exemplo, no hospital. Os raios que são jogados, eles são mais ou menos a mesma ideia, né? É usar a radiação como fonte para a gente produzir um filme que mostra internamente a peça, como que está, por exemplo, aqui a gente tem um cordão de solda, né? Como que está, se eu tenho aqui visivelmente ou de forma aparente uma descontinuidade aqui no filme. Como que eu posso fazer isso em campo? Como a gente vê aqui, ó, em tubulação isso é bem comum de se fazer. Então, através de equipamentos que são transportáveis. Posso fazer em aviões, por exemplo, em turbina de avião, em máquinas, em peças estruturais. Então, eu consigo fazer essas radiografias aí de solda ou de materiais fundidos. Tá? E aí, esse daqui é o resultado. Eu posso ter uma radiografia assim, sem tela intensificadora, ou com tela intensificadora, como a gente vê aqui. Isso aqui, por exemplo, pode ser uma carcaça ou um material fundido de uma máquina, onde a gente está fazendo aí essa radiografia para ver internamente o material. Em campo também consigo fazer isso, principalmente em tubulação, é muito comum fazer essa radiografia. Então, isso aqui é uma máquina que vai fazer a radiografia de todo esse cordão de solda nesse tubo, e aí ele vai gerar esse filme aqui, ó, onde o técnico vai poder fazer a inspeção se tem alguma descontinuidade ou não, se essa descontinuidade ela é um problema ou não. Alguns tipos de equipamentos que podem ser utilizados, tá? E alguns problemas que podem ser encontrados, ó. Por exemplo, porosidade. Então, é bem visível aqui, ó, nesses exemplos. Dá para ver aqui uma porosidade desse lado esquerdo e desse lado direito, esses pontinhos bem pequenininhos aqui. Também inclusões de escória, que são esses pontinhos mais pretos entre o cordão de solda. E esse último aqui, ele vai falar sobre penetração na raiz. Então, você tem aqui alguma penetração de escória ou de algum tipo de material que entrou aqui nesse cordão de solda. E aí o técnico vai observar se vai precisar de uma manutenção ou não desse cordão de solda que foi feito. Beleza, pessoal? Então, esses são os tipos mais comuns, tá? Alguns tipos comuns de ensaios não destrutivos, tá? E a gente está colocando como uma manutenção preditiva, já que a gente pode verificar a continuidade, né, de um problema, e isso aqui vai servir como algo que vai ajudar a gente a tomar uma decisão se eu vou agir com uma manutenção, eu vou agir ali para fazer, né? Por exemplo, num cordão de solda, abrir e refazer esse cordão de solda, como a gente vê, ou se, por exemplo, se é uma peça fundida, se eu vou ter que refazer esse material ou não. Beleza? Então, o trabalho que eu quero que vocês façam é em cima disso aí, em cima de algum método de manutenção preditiva. E aí, na próxima aula, eu já mando para vocês, já coloco no grupo que eu coloquei a lista de exercícios e quando que vai ser feita a prova. Aí o trabalho vocês entregam assim que vocês fizerem, tá? Não deixa para eu ter que cobrar vocês aí depois da última prova, porque fica complicado de ficar lançando nota depois do período que já passou a aula, que o sistema não deixa.
Aí tem que ficar mandando lá para a secretaria para ver se eles vão postar ou não essa nota. Então manda logo que vocês fizerem, já manda no e-mail. Beleza? Então, bola aí para vocês. Valeu!